Muito bem, vamos à nossa aula sobre multímetro analógico. Hoje o pessoal está utilizando bastante, largamente sendo utilizado o multímetro digital. Nosso curso tem o foco também o multímetro digital, tá? Mas, como tem muitos técnicos que utilizam o multímetro analógico e muitos querem saber também como é que funciona, nós não poderíamos deixar de fora, né, a explicação da operação, né, das funções do multímetro analógico também, tá? Lembrando vocês que para chegar nessa aula de multímetro, é interessante que você já tenha passado pelas primeiras aulas, né, onde nós explicamos ali as grandezas elétricas, a tensão, a corrente, a resistência, circuito elétrico, circuito fechado, sentido de corrente elétrica, tipos de corrente elétrica, corrente contínua e corrente alternada, tá? Porque aqui nós já vamos colocar em prática, tá? Todos esses conhecimentos das primeiras aulas, e aí vamos estar verificando aqui as operações dessas grandezas, as medições dessas grandezas, utilizando o multímetro analógico, tá? Detalhe, tá, pessoal? Nós vamos utilizar aqui, vamos verificar bastante coisa de medidas, tá? Mas durante o nosso curso aqui, nas aulas de componentes eletrônicos, resistores, capacitores, diodos, tiristores, transistores bipolares, MOSFET, tudo isso aí, a gente vai voltar sempre na aula prática, vocês vão estar verificando aí como que efetua a medição desses componentes, né? Juntamente também com vários circuitos eletrônicos, várias placas, né? E você vai sempre estar se deparando com aulas em que nós fazemos uso do multímetro, seja ele analógico ou seja digital, tá? Com certeza nas outras aulas nós vamos fazer mais a opção pelo multímetro digital, beleza? Bom, pessoal, o detalhe é o seguinte, ó. Primeira coisa, quando você vai trabalhar com um aparelho, seja um multímetro, seja um equipamento, um instrumento de laboratório, qualquer coisa que você vá trabalhar, se você tiver condições desse equipamento apresentar um manual de instrução, a primeira dica que eu passo para vocês nessa aula de multímetro é: leiam o manual de instruções, tá? Lê todas as páginas, verifica tudo que é falado ali, os cuidados que você tem que ter, né? Todas as escalas, tudo certinho. Após você ler o manual de instrução, né? Precisar ler uma, duas vezes não é demais, tá? Quantas vezes for necessário, até que você entenda. E aí sim, você vai fazer uso do aparelho. Não adianta você querer ir direto para mexer com o aparelho, sem ler o manual de instrução, sem participar de uma aula como essa aqui. E aí você vai poder queimar o teu equipamento, causar um acidente, aí uma série de problemas mais graves, tá? Então, o manual de instrução é algo bem simples, né? Você pode estar lendo aí todas as explicações do fabricante, né? Tudo certinho que ele fala aqui das medições, manutenção, troca de bateria, troca de pilha. Então, a recomendação número 1, tá, pessoal? Bom, vamos lá. Esse aparelho aqui é o seguinte, ele tem a escala aqui em cima. Essa escala aqui ela não é direta, tá? Ela tem várias escalas, na verdade. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 escalas. Sendo que essas 5 escalas que nós temos aqui em cima no visor do aparelho, ela ainda tem a questão de subescalas, né? Por exemplo, assim, ó, essa primeira escala maior, que nós vamos começar falando dela aqui, a escala conhecida como ohms, tá? Escala ôhmica. Essa parte de cima, essa primeira numeração em cima, que começa no 0 aqui, tá? Começa no 0, 5, 10, 20, 30, 50, 100, 200, 500, 1K e vai para o infinito. Essa é a escala ôhmica. Essa escala aí é a mais importante escala utilizada no multímetro analógico. Por que a escala é mais importante? Porque eu consigo medir todos os componentes eletrônicos utilizando essa escala, né? Juntamente, é claro, com a seleção na chave, né? Vou ter que fazer a seleção para mim utilizar essa escala ôhmica aqui em cima, então, tá? Essa primeira escala, que é a escala de continuidade, de resistência. Eu vou posicionar a minha chave aqui, ó, ou no vezes 1, tá? Ou no vezes 1, ou no vezes 10, no vezes 100, ou no vezes 1K. Então eu tenho aqui, eu possuo 4 escalas para estar selecionando e utilizando essa primeira escala aqui em cima, tá? O detalhe é o seguinte, ó. Tem multímetros que tem até vezes 10K. Eu recomendo que vocês for comprar um aparelho, que comprem esse aparelho, tá? Que vai até 10K. Esse meu aparelho aqui é um aparelho que tem quase 30 anos, tá? Um aparelho que eu adquiri ele em 1992, através de um curso pelo INC, Instituto Nacional de Ciência, que envolvia, né? Naquele curso envolvia esse aparelho aqui. Se eu fosse ter comprado um aparelho, não tivesse vindo junto com o curso, eu compraria com 10K, que eu teria aí uma melhor precisão, ou teria maiores funções em alguns componentes mais específicos, tá? Mas nada impede que esse aparelho aqui faça praticamente tudo que a gente precisa na nossa manutenção, tá certo? Mas vamos lá. Pessoal, olha só, detalhe, tá? Eu vou utilizar o aparelho pela primeira vez. Primeira coisa a fazer, eu coloco ele no vezes 1, tá? Aqui, ó, escala ôhmica dele aqui, vezes 1. E aí eu encosto uma ponteira na outra aqui, tá? Ó, encosto uma ponteira na outra.
Você percebeu que o ponteiro se deslocou até lá, certo? Às vezes ele não vai certinho até o zero, então há necessidade, né, de você fazer um ajuste aqui nesse botão aqui, ó, que é o botão de ajuste de zero, tá? Então você vem aqui, ó, pode estar fazendo um ajuste certinho, tá? Outra coisa lá no ponteiro que você está observando lá no ponteiro, tá? Às vezes você vê a sombra do ponteiro, tá vendo? A sombra do ponteiro, quando você estiver vendo ela, significa que você está na posição errada de visualização da leitura, tá? É interessante que você esteja sempre de frente para o aparelho, como está a câmera aqui, para que você não veja muito a questão da sombra, tá? Mas também tem um detalhe, tá? Lá na sombra é onde você tem a medida precisa, tá? A medida mais precisa seria lá na sombra. Interessante é que o mínimo de sombra possível, tá? Sempre, isso aí é aquele espelhinho que você está vendo a sombra lá sendo refletida no final, é conhecido como erro de paralaxe, tá? Os aparelhos mais sofisticados têm essa função, justamente para ver que o operador está mal posicionado na frente do aparelho, ou que ele pode estar fazendo a leitura pela sombra ali, tá? Pela sombra no espelho. Mas procurar trabalhar sempre sem sombra, tá? Então beleza, fez o ajuste de zero aqui, sempre é bom fazer isso cada vez que você vai utilizar o aparelho, tá? E normalmente quando você não consegue fazer o ajuste de zero, significa que está na hora de você trocar as pilhas do aparelho. Esse aparelho trabalha com duas pilhas, tá? Semelhante a essa aqui, de 1,5 volts, tá? Então tá na hora de trocar. É bom sempre fazer uma limpeza lá dentro, passar um WD-40, um limpa contato, tá? Sempre é bom fazer a manutenção interna. Então, chave de ajuste de zero, vezes 1, nós fizemos aqui o ajuste do zero. O outro ajuste que tem no aparelho, tá? É esse ajuste aqui em cima, aqui, ó. Você está vendo que tem uma fenda no centro aqui. É para você ajustar o final de escala aqui também, tá? Então é interessante, ó, você fazer um ajuste, se necessário, né? Do fim de escala aqui, tá? Tá vendo que tá movimentando o ponteiro lá, né? Então muitas vezes o aparelho sai da posição, por algum motivo, uma vibração. Então é interessante que você faça o ajuste do final da escala também nessa chave de fenda aqui. Beleza? Então feitos os ajustes do final de escala, ajuste de zero, né? Através do potenciômetro aqui do botãozinho do ajuste zero. As ponteiras aqui, trabalhar a ponteira preta sempre no menos com, tá pessoal? Ponteira preta aqui sempre vai trabalhar aqui no menos com. Sempre vai trabalhar aqui, ela nunca sai daqui, tá? Ponteira preta sempre aqui. Ponteira vermelha vai aqui no mais, volt, ampere e ohm, tá? O VA ohm que tem aqui, tá? Aqui seria para você medir tensão, corrente, resistência ohmica aí no teu aparelho. Depois nós temos uma outra entrada aqui que é DC1kV, tá? Esse DC1kV é para você medir tensões, no caso desse aparelho aqui, tensões acima de 250 volts, tá? Aqui, ó. Aqui nós temos aqui a tensão DCV, que mede tensão. Se for acima de 250 volts, você posiciona aqui a ponteira vermelha aqui. A preta você nunca mexe, tá? Mas normalmente, se trabalhar com tensões contínuas de até 250, você vai trabalhar aqui. Mas passou 250, você tem que trocar para cá. Nem todo aparelho faz isso, tá, pessoal? A maioria deles é aqui mesmo e mede até 500, 600, 1000 volts aí, sem ter problema nenhum. Esse meu modelo já precisa, né? Acima de 250, eu já sou obrigado a colocar aqui. Beleza? Depois aqui, ó, nós temos uma outra entrada. Aqui, ó, em cima da ponteira vermelha, escrito DC6A, quer dizer, corrente contínua de 6 amperes. Mais uma vez, tem que deslocar aqui, no caso, a ponteira vermelha daqui, tá? E vai posicionar a ponteira vermelha nessa entrada aqui, tá? Seria para você medir correntes de até 6 amperes, tá certo? Então, medir corrente é aqui, e aqui você mede corrente menor, então aqui é corrente maior, tá? A gente vai ver aqui na escala do amperímetro, ó, que é essa escala aqui, ó, escrita DCA, o A de amperes, o DC de corrente contínua, ela começa com 50 microamperes, né? 50 microamperes. 5 miliamperes, 50 miliamperes, 0,5 amperes, depois ele passa por 6 amperes, tá? Então essa escala aqui, essa entrada aqui, volt, ohm, volt, amperes e ohm, essa é a ponteira vermelha nessa posição aqui, ó, nessa posição, é para você utilizar os 50 micro, 5 mili, 50 mili, 0,5 amperes. Ou seja, até 0,5 amperes você pode medir aqui, tá? Nessa ponteira aqui. Passou de 0,5 amperes, é necessário que você utilize aqui a escala, né, dos 6 amperes aqui, ó, né? Você vai mudar aqui para os 6 amperes e vai tirar a ponteira vermelha dali e vai posicionar a ponteira vermelha aqui, beleza? Então, só quando você for medir corrente mesmo, tá? É uma recomendação que eu até faço para vocês aí, que no primeiro momento não utilizem a escala de corrente, tá? No primeiro momento. Procure evitar utilizar a escala de corrente.
Bom, pessoal, então a gente já viu os ajustes iniciais dele. Vamos trabalhar com o ohmímetro, tá? Primeira coisa que eu vou mostrar para vocês a escala do ohmímetro, tá? O que você pode testar com o ohmímetro, cara? Posso testar várias coisas, tá, com o ohmímetro. Primeira delas, por exemplo, eu tenho aqui uma placa eletrônica e eu tenho aqui um fusível, tá? E eu quero saber se esse fusível está ou não está em boas condições. Então o que eu posso fazer com esse fusível aqui, ó? Você já viu que eu já fiz o ajuste de zero lá, né? O ponteiro se desloca lá até o zero. Eu venho aqui e faço a medição, ó, em cima do fusível, ó. Então você percebe que eu tenho continuidade, tá? Isso indica que o meu fusível está bom. Eu também posso testar os resistores da placa, componentes eletrônicos da placa, tá? Por exemplo, aqui eu tenho um resistor, tá? Um resistor que tem as cores que nós vamos aprender no módulo 4, tá? Módulo 4, módulo de resistores. Então vamos fazer a leitura dos resistores. Então aqui nós temos um resistor marrom, verde e dourado, que seria um resistor de 1,5 ohm, tá? Então se eu for medir aqui 1,5 ohm, ele vai medir um pouquinho, na metade do segundo tracinho ali, tá vendo? Você tem aqui o zero, né? E aí você tem dois tracinhos ali. Ele vai pegar na metade entre o primeiro e o segundo tracinho ali, tá? Vamos medir para ver esse resistor aqui, ó. Exatamente ali, tá, pessoal? Tá entre o segundo e o primeiro tracinho. Você tá vendo pelo espelho também lá, né? Você tá vendo aqui eu tenho o primeiro tracinho, o zero, o primeiro tracinho e o segundo tracinho. Cada tracinho vale 1 ohm, tá? Porque eu estou no vezes 1 aqui, então cada tracinho ali vai valer 1 ohm. Se chegasse aqui, daria 5 ohms de resistência. Então eu consigo perceber que esse meu resistor está em perfeito estado de uso. Uma outra coisa interessante no caso do ohmímetro aqui, tá? É que além de você testar fusíveis, testar aqui resistores, você pode testar também continuidade de fios, tá? Continuidade de trilhas. Vou mostrar a trilha primeiro aqui, tá? Digamos assim, ó. Aqui eu tenho uma trilha da placa. E eu quero, de repente eu desconfio que eu estou com uma solda fria em algum ponto aqui, eu quero testar a continuidade dessa placa, tá? Então eu vou utilizar também a escala do ohmímetro aqui, tá? Então vamos ver como é que faz isso aí, tá? Vamos supor que eu quero testar a continuidade desse ponto aqui, desse ponto que você está vendo aqui comigo, aqui, ó. Eu quero testar ele para ver se ele está passando certinho em todas as posições que ele tem que ir. Ele tem que vir aqui, por exemplo, né? Olha, ele vem ali, parece que ele vem para cá, vou testar para ver, mas... Bom, de qualquer forma é o seguinte, ó, desse ponto aqui vem para cá e vai até chegar nesse componente aqui. Então eu posso testar a continuidade, tá? Posicionando esse cara lá, seguindo a trilha dele aqui, posicionando aqui, eu percebo que há passagem, vai até o zero. Posicionando aqui eu percebo que há passagem, vai até o zero. E colocando nesse componente eu percebo também que eu tenho passagem aqui que vai até o zero. Ou seja, numa placa eletrônica, eu consigo testar todas as trilhas da placa, para ver se está dando passagem ou não, se tem mau contato, se tem solda fria, utilizando a escala do ohmímetro aqui, tá, pessoal? Certo? Então é um aparelho bastante usado, né? A escala do ohmímetro, a escala para medir continuidade. Ele também é utilizado para medir componentes eletrônicos, tá? A gente não vai mostrar aqui agora como é que mede diodo, como é que mede transistor e tal, mas só para ter uma ideia, assim, desencargo de consciência, né? Por exemplo, a gente não estudou diodo ainda. Diodo são, por exemplo, esses componentes aqui que tem aqui, ó, né? Esses dois componentes pretinho que está aqui. Tem vários diodos aqui nessa placa. Nós temos mais esses diodos aqui do lado do capacitor aqui, ó. Tem mais 4 diodos, tem mais aqueles 2 diodos lá. Então, se eu quiser fazer uso do multímetro digital, analógico, multímetro analógico, para testar esses diodos, eu mantenho a escala vezes 1. Eu venho aqui, ó, coloco a ponteira preta no catodo, onde tem a faixinha, e a ponteira vermelha no anodo. Então percebo que a ponteira não se deslocou, né? Inverto as ponteiras de teste, aí eu percebi que ela se deslocou. Ou seja, ele só permitiu a passagem de corrente num sentido. No outro sentido ele não teve passagem, o que significa que esse diodo está bom. O outro diodo tem que fazer a mesma coisa. Para um lado não passa, para o outro lado ele deve passar. Tá certo? Ou seja, estou mostrando para vocês aqui agora também que é possível testar praticamente todos os componentes eletrônicos. Praticamente todos os componentes eletrônicos usando a escala do ohmímetro ali, tá? Bom, agora é o seguinte, galera. A gente tem outras escalas aqui, vezes 10, vezes 100, vezes 1K. Para que eu utilizo essas escalas aqui do vezes 10, vezes 100 e vezes 1K? É quando eu estiver testando, tá? Resistores com mais resistência do que 200 ohms aqui, ó. Tá certo? Por quê? Porque a precisão que eu tenho nesse aparelho, a precisão que eu tenho aqui, ó, ela vai de 0 até 200 na escala do vezes 1. A partir daí eu não tenho mais precisão, tá? Por exemplo, aqui, ó. Se eu pegar um resistor aqui, vamos pegar um resistor aqui, esse cara aqui. Ó, aqui eu estou pegando um resistor de... Ó, aqui nós temos as informações dele, a resistência dele, 10K,
mais ou menos 10%, tá? E a potência desse resistor é um resistor de 10 watts. Então vamos testar esse resistor e verificar como que está o funcionamento dele. Para isso nós vamos posicionar aqui na escala do vezes 10. O que acontece com vezes 10? Ele vai multiplicar o valor por 10. E se eu colocasse no vezes 100? Ele multiplicaria por vezes 100. O que é interessante usar aqui? Vezes 100 ou vezes 10K? Ou vezes 10? Para um resistor de 10K que nós vamos testar, eu acredito que no vezes 100 vai ficar melhor, tá? Vamos ver certinho na prática ali, tá? Então testando ele aqui, ó, nós vamos ver o seguinte, ó. Olha só. Como ele está no vezes 100 lá, significa que cada valor que está aqui é multiplicado por 100. Por exemplo, 50 vai dar 500, o 10 vai dar 1.000, o 20 vai dar 2.000, 3.000, o 30 vai dar 3.000, o 50 mil, aliás, 5.000, né? Que é 5.000, né? Vezes 100 é 5.000. E o 100 aqui vai ser 100 vezes 100, 10.000. Ou seja, esse resistor que nós vamos testar, que é 10K, ele deve ser posicionado bem em cima aqui do 100, tá? Para indicando que ele tem 100K. Por quê? Porque nós fizemos o ajuste na chave em vezes 100, tá? Vamos testar então para ver como é que é. Percebeu que deu bem próximo lá do 100, né? A diferencinha mínima que está acontecendo ali, primeiro, é a tolerância do componente, que tem uma pequena variação. E segundo, a leitura que nós estamos fazendo aqui, né? Que tem que ser bem no centro. Mas aqui, por essa medida, 9,2, 9,3K. Se eu tivesse posicionado no vezes 10 aqui, ó, tá? E não no vezes 100, o que nós teríamos lá então? Vamos ver. Vamos fazer a leitura aqui agora no vezes 10, tá? O que a gente teria lá de medição? Você percebeu? Ó? O ponteiro está se deslocando levemente, tá vendo? Ele se desloca até 1K. Aqui no aparelhinho você vai ver que ele tem a escala de 500 e depois 1K. 1K é 1.000, né? 1K vezes o quê? Vezes o 10 que eu ajustei aqui. 1K vezes 10, 10K. Ou seja, não é uma escala indicada, tá? Essa escala de vezes 10 aqui não é indicada para você testar o resistor 10K. Tá vendo? A escala de vezes 10 não é indicada para você testar um resistor de 10K. Já seria melhor a escala de vezes 100. Você está entendendo agora por que das escalas do aparelho também, tá? Tudo depende do valor do componente que você vai estar testando. Quer ver um exemplo prático aqui também? Mais um exemplo para a gente matar essa brincadeira. Aqui nós temos, por exemplo, ó, dois resistores aqui. Ó. Tem vários resistores nessa placa, né? Vários. Mas nós temos esses azulzinhos aqui, ó, que eles têm marrom, preto e amarelo. É para ser de 100K esses resistores aqui, tá? Então vamos testar eles para ver. Bom, pessoal, como eles são de 100K, tá? Os resistores são de 100K. O indicado aqui não seria nem o vezes 100, seria o vezes 1K, tá? Por que vezes 1K? Porque o vezes 1K ele vai ficar próximo do 100 lá. 100, né, vezes 1K vai dar 100K. Se eu deixar no vezes 100, ele vai ficar aqui no finalzinho e eu não vou conseguir fazer a leitura correta, tá? Então deixando aqui no vezes 1K, eu consigo ter uma melhor precisão no caso de estar testando um resistor que deveria dar 100K, tá? Então vamos testar esse resistor para ver como é que funciona. Você está percebendo que ele deu próximo dos 50 lá, né? Um pouquinho menos do que 50. Isso indica que ele está mais ou menos com 50K, tá? Como eu tenho dois resistores aqui, provavelmente os dois resistores estão em paralelo aqui na placa, tá? Ó, a gente percebe na ligação da placa aqui que de fato eles estão em paralelo, tá? Pessoal, aqui, ó. Deixa eu observar, ó, os dois resistores estão aqui do outro lado, né? Aqui na frente aqui os dois resistorzinhos, e se a gente virar a placa aqui, a gente percebe que eles estão ligados junto aqui, ó. Ó, a gente está percebendo que ele está ligado junto, tá vendo? Do lado de cá está junto e do lado de cá está junto, ou seja, os resistores estão ligados em paralelo. Por isso que o resistor que eu estou testando aqui, que era para acusar 100K, está acusando 50K, está dando a metade deles, tá? Dois resistores de 100, se eu medir vai dar 50, tá? Então por isso. Agora, se eu for testar, por exemplo, esse resistorzinho aqui, que é esse colorido aqui, ó, vou testar agora alguns desses resistorzinhos que estão aqui, tá? Que são vários resistores. Eles têm a cor amarelo, roxo e laranja, tá? Que seria, pelo código de cores, 47K. Tá? Então vou testar alguns resistores aqui para a gente verificar como é que eu faço o teste utilizando esse aparelho ali, tá? Bom, então o primeiro aqui, né, 47K é o valor de cada resistor. O indicado aqui é utilizar a escala do vezes 1K de novo, tá? 47K vai dar mais ou menos ali perto dos 50, tá? Se eu colocar o vezes 100, eu vou trabalhar mais aqui no finalzinho, então não vou ter muita precisão na leitura. Então eu vou colocar primeiro no vezes 100 para você ver como é que é, que eu vou estar por aqui e não vou ter precisão, né? Vou estar aqui com ele com a escala por aqui, e vou colocar depois no vezes 1K para você ver que é melhor, tá?
Então vou medir primeiro esse resistorzinho aqui, esse segundo resistor aqui, tá? Ó, tá vendo? Ele tá aparecendo aqui próximo do 500, ó. Eu não tô tendo precisão nessa leitura aqui, ó. Tá certo? Próximo do 500. Então eu vou testar o outro ali. Ele tá próximo do 500. Todos eles próximo do 500, que seria próximo do 50K. Porque eu estou multiplicando aqui por 100, né? Certo? Aqui no aparelho por 100. Agora, se eu posicionar ele num K aqui, ó, eu já vou ter uma melhor precisão, tá? Que aí eu vou trabalhar com ele mais perto aqui, tá? Agora eu vou ter, ele vai ficar mais ou menos próximo dos 50 ali, tá? Se ele tiver tudo certinho com ele ali. Vamos testar de novo. Ó, você já percebe que eu consigo melhor precisão, né? Ele está dando aí em torno de 40K, esse camarada aqui, tá? Ele é 47K, ele está dando em torno de 40 aquele ali. 40K também. 40K. Aí você fala assim, por que ele dá esses valores diferenciados, né? Para dar 47K, ele está dando em torno de 40K. Isso aí é variação de placa, pode ser alguma variação da placa. Para você ter certeza, tem que tirar uma peça fora aí, um terminal fora dessa peça e testar fora da placa, tá? Então beleza, mostrando para vocês, né? Essa aqui é uma bobina. Essa aqui é uma bobina de tensão alta, que é uma cerca elétrica, essa placa aqui. E aqui eu tenho os fios dessa bobina, tá? Os fios de acesso dessa bobina aí. Eu consigo testar também com a escala do ohmímetro. Com a escala do ohmímetro eu consigo testar a continuidade dessa bobina aqui, tá? Certo? Então, os fios estão ali. Eu vou posicionar aqui na escala vezes 1 primeiro, tá? Para ver se eu consigo. Se eu não conseguir testar na escala vezes 1, eu posso estar aumentando a minha escala aqui. Vamos lá, eu posiciono então o cara aqui, ó. E vou testar a continuidade dessa bobina, tá? Ver se ela está ou não está funcionando. Então aqui eu percebi que eu tenho passagem, ó. Esses dois fios aqui da bobina estão funcionando. Agora aquele outro lá não está funcionando. Mas não é que ele não está funcionando, tá, pessoal? Esse outro camarada aqui, na realidade, aqui eu tenho os dois fios que dão ligação numa parte da bobina. E esse outro fio aqui, tá? Ele provavelmente está dando ligação com esse outro aqui do lado de cá. Tá? Que eu tenho uma outra saída pro lado de cá, tá? Tem essa aqui e tem essas duas que deram passagem aqui agora. Então eu vou testar ele agora do lado de cá com esse aqui para ver se eu tenho passagem aqui nessa bobina. Então eu tenho. Tá percebendo? Então aqui eu tenho a passagem da bobina. E aqui eu tenho a outra bobina que nós acabamos de testar. Ó. Você percebe que a resistência é bem mais baixa aqui, tá? E aqui você percebe que a resistência é bem mais alta. Esse aqui é um transformador de alta, tá? Então essa parte da bobina aqui com resistência baixa é onde eu aplico os pulsos, né, de tensão aí, sei lá, na ordem de 300 volts aqui, aplico nessa bobina. E aí eu vou retirar aqui na saída, tá, dessas bobinas maiores aqui, eu vou retirar um pulso aí na ordem de 10 kV, 12 kV, porque isso aqui é uma cerca elétrica, uma placa de uma cerca elétrica, e essa bobina aqui é o que aumenta a tensão que vai para o arame da cerca elétrica, tá? Então perceberam que dá de fazer vários testes numa placa eletrônica, em vários componentes, né? Utilizando aí o ohmímetro, tá, pessoal? Poderia ficar mostrando muita coisa aqui, mas você vê que vai ficar muito demorada a aula, tá? Mas só para concluir, então, o ohmímetro aqui, né? Nós temos aqui um relé. O relé ele tem contato aberto, contato fechado, tem bobina. Dá para fazer todos os testes também utilizando o ohmímetro aqui, tá? Então vamos testar essa peça chamada de relé. Virando a placa, nós vamos ter aqui os 5 contatos, 5 terminais do relé. A gente sabe que esses 3 terminais aqui que estão juntos, os extremos é a bobina do relé. Esse aqui é o terminal, é o contato comum. E um desses aqui é o que está fechado e o outro vai estar aberto, né? Então vamos testar primeiro. Vamos manter no vezes 1 mesmo lá, tá? Aqui, vamos deixar aqui no vezes 1. Eu vou testar a resistência dessa bobina do relé. Eu percebo que está acusando uma resistência ali, tá? Se eu colocar no vezes 10, eu vou ter uma precisão melhor desse valor. Percebeu? Então em torno aí de 400 ohms, tá? Porque eu estou no vezes 10, está dando em torno de 40. 40 vezes 10, em torno aí de 400 ohms, a resistência dessa bobina, no caso aí do nosso relé, tá? Agora a questão do contato, esse aqui é o comum, tá? Um desses aqui é normalmente fechado. Então eu vou testar aqui, ó. Ele não deu passagem nenhuma, provavelmente esse aqui é o normalmente aberto, esse aqui deu fechado, é o normalmente fechado. Beleza? Então eu consigo testar também os contatos do relé, para ver se está tudo certo com o contato do relé. Aqui eu tenho um cabinho de força e eu desconfio que eu estou com um mau contato no cabinho, né? Não está dando passagem para a placa. Então posso usar o ohmímetro também aqui. Posso usar a escala de vezes 1, tá? Só para ver a deflexão do ponteiro, só para testar a continuidade mesmo, não é nada mais do que isso. Então aqui, ó,
Se eu pegar, por exemplo, aqui, ó, fiozinho verde aqui, tá? Primeiro fiozinho verde aqui, ó. Eu coloco lá a ponteira lá e venho aqui no fio verde aqui, na plaquinha e verifico se dá passagem, ó, tá funcionando. Então significa que o cabinho tá bom. Eu faço a mesma coisa com o segundo terminal do conector, que é o amarelo. Eu venho aqui, opa, tá passando também. Eu venho aqui no outro terceiro fiozinho laranja e vou testando um a um para ver se o meu cabo está bom, tá, pessoal? Então, eu tô mostrando para vocês aí que é possível fazer várias coisas, né? Fazer vários testes aí utilizando o multímetro analógico também, tá? Então testa a continuidade de cabo, testa fusível, testa componente, testa cabo de força, uma série de coisas aí, resistores, né? Utilizando então aqui essa escala do nosso ohmímetro.